Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente nos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Entregamos a Nossa Senhora cada palavra dessa direção espiritual e coração de todos aqueles que vão ouvir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, na liturgia de hoje, o evangelista São Mateus relata um fato uma catequese muito importante que o Senhor Jesus fez aos seus apóstolos, discípulos, e hoje a nós também, a toda a igreja. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Existem várias maneiras de abordar esse trecho, mas hoje eu sinto que devo abordar na visão que creio ser inspirada pelo Espírito Santo para nós hoje, da comunidade Voz dos Pobres. Vinde a mim os que estão cansados. Às vezes, a fé, as pessoas tornam a fé inacessível. Às vezes, os que estão à frente até criam muitas coisas, muitas regras, muitas coisas secundárias, na verdade, que não são ruins, mas são secundárias, não são principais. E acaba dando uma impressão de que a santidade é algo inatingível. Que a busca de Deus é algo que outro vai conseguir, mas eu não. E dessa forma vai colocando um fardo pesado demais sobre os ombros dos outros. Jesus também uma vez censura os fariseus, dizendo para eles: vocês colocam fardos muito pesados na costa dos outros e vocês mesmos não carregam esse fardo. Vocês ficam na porta, não entram e nem deixam entrar quem quer entrar. Então, Jesus alerta para esse tipo de interpretação, da nossa fé. De que a nossa fé deve ser sempre baseada no amor verdadeiro, na realidade, não em coisas que passam, mas sempre em coisas que permanecem. Se preocupar com a outra pessoa que com você caminha em direção a Cristo. Isso é uma responsabilidade de todos que estão à frente, mas de todos nós. Porque sempre tem alguém que Deus conduz através de nós. Sempre. Sempre alguém vai estar na tua vida e esse alguém Deus confiou você para levar ele até Cristo. Sempre. Então procurar tirar essas barreiras. Não colocar uma escada enorme para chegar no céu, mas abaixar o céu para a pessoa entrar. A nossa vida deve abaixar o céu. A verdade daquilo que aprendemos de Jesus e a verdade daquilo que procuramos fazer.
Eu digo isso porque às vezes a santidade fica comparada como uma coisa extraordinária, como se não fosse uma graça ordinária do Espírito Santo. É uma graça que o Espírito Santo nos dá já através do batismo. Se confirma na crisma, nos sacramentos, mas já desde que somos batizados, na verdade, desde que fomos pensados por Deus, já somos chamados à santidade verdadeira. Há uma santidade que não busca não ser humano. Às vezes a gente vê muito por aí, até em nossa comunidade mesmo, a busca de uma santidade alienada, fantasiosa, que não existe, que permanece muito pouco tempo, porque não tem raiz. O Papa Francisco, hoje citando Santa Teresa do Menino Jesus, ele dizia que caminhar na fé é ser como um bambu ao vento. Quanto mais flexível você for, quanto mais a capacidade de abaixar, mais chance você tem de ficar de pé depois da tormenta. Então, para a nossa realidade, a santidade enraizada na nossa vida, na nossa sociedade, onde a gente frequenta, não dá para ser santo sem ser humano. E o ser humano tem dificuldades. O ser humano cai, levanta. A gente vê naquela passagem de São Pedro, que Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E cada um falava uma coisa e Pedro disse: tu és o Messias, Filho de Deus que devia vir ao mundo. E Jesus disse para Pedro: bem-aventurado é você, Pedro, porque não fosse os homens que te revelaram isso, mas Deus. Mas se você reparar no trecho seguinte, no mesmo dia que Pedro fez essa declaração de fé, Pedro, diante da proposta de Jesus de que ele ia morrer na cruz, Pedro fala: que Deus te livre disso. O mesmo Pedro, em questão de horas, né? E Jesus fala para ele: afasta-se de mim, Satanás. No primeiro momento, Jesus diz que ele está repleto do Espírito Santo. E no segundo momento, no mesmo dia, Jesus pede que ele se afaste, né? Afasta-te, Satanás. Então a gente percebe assim que na nossa vida existem as boas inspirações, que com o nosso passo se tornam boas ações, e existem também as más inspirações, que com o nosso passo se tornam pecados e coisas de má intenção. Às vezes nem de má intenção, mas uma coisa que não agrada a Deus. Então, ser santo é ser humano. Tudo isso só está no Evangelho para que a gente não quisesse viver uma santidade inatingível, uma santidade angelical, de ser imaculado. A santidade é para os homens e para as mulheres, para as pessoas que convivem com a gente. A gente vê tanta demonstração de santidade. Naquele livro da Glória Apolo, ela tem uma parte que ela conta que ela só teve a segunda chance de voltar à vida e de evangelizar, que ela não foi condenada no êxtase que ela teve, porque um camponês rezou por ela. E ainda o Senhor Jesus conta para ela assim: sabe por que eu vou te dar essa chance de voltar? E ela fala: por causa da oração do povo, por causa de um santo homem camponês que rezou por você. Um homem muito pobre, que desceu do morro onde ele morava para comprar aqueles torrão de açúcar, né? Para levar para casa dele. E ele sofria muito. Era um homem muito pobre. E o homem que vendeu para ele enrolou aquilo num jornal. E no jornal esse senhor viu a foto da Glória queimada por causa do raio. Ele ajoelhou no chão, ele não conhecia ela. Ele nunca viu ela. Ele ajoelhou no chão, pediu a Deus, chorou, sentiu a dor dela e falou a Deus que se Deus livrasse ela da morte, ele ia andando até o santuário, não lembro o nome do santuário,
mas ele ia andando uma distância grande, como daqui em Aparecida, andando para pagar uma promessa que ele fez por alguém que ele nunca tinha visto. Alguém que ele só viu no jornal. E interessante que Jesus diz para Glória Polo que um santo rezou por ela. E que todas as outras orações e tudo que fizeram tinham importância. Mas ela só recebeu outra chance por causa da promessa e da vida desse homem que nem conhecia ela, mas estava disposto a pagar um preço pela cura de alguém que ele viu só pelo jornal. Por um momento ele esquece de toda a dor e o contexto da vida dele, que o filho dele tinha sido recrutado pelas Farc, sabe, pela guerrilha, e um sofrimento muito grande. Ele desce quase que sem esperança, mas ele se torna esperança para ela. Então, o Senhor mostra que a humanidade agrada a Deus. As coisas do ser humano não são pecados em si. O ser humano chora, o ser humano sorri, o ser humano fica bravo, o ser humano se compadece. Essa mudança diária, de hora em hora quase, de temperamento, isso é normal do ser humano. A diferença é, sou um pecador que busca a santidade, mas não sou santo. Sou um pecador que busca a santidade, que quero a santidade, que vejo que ela é possível. E quando se prega uma santidade muito, que nem Jesus fala aqui, com um fardo muito pesado, afasta as pessoas de Deus. Afasta as pessoas de Deus. Hein? Eu vi na outra comunidade que eu participava, quantas pessoas foram afastadas de Deus por causa de uma regra de vida impossível de ser vivida. É? Impossível. Não escrita pelo fundador da obra, mas foi sendo criado, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Jesus fala para os fariseus também que Deus deu 10 mandamentos só para Moisés, e eles fizeram virar 2.000 e poucos. E a gente tem essa tendência, e temos que cuidar para que isso não aconteça dentro de nossa própria comunidade, de ir colocando coisas a mais, mas que na verdade não são coisas do nosso carisma e da nossa comunidade. São coisas que a pessoa que fez acha que é certo e fala para o outro fazer, e todo mundo vai fazendo. E coisas secundárias, e se não se faz, acha que não está fazendo direito. Né? Na nossa comunidade, por exemplo, o uso do véu das mulheres solteiras e das mulheres casadas não é obrigatório. Mas às vezes eu vejo algumas mulheres constrangidas às vezes a usar o véu, que é uma coisa espontânea, se quer, usa por respeito ao Senhor, se acha que dessa forma está sendo agradável a Deus, assim se faça. Mas a outra que não põe o véu, não deve receber uma repreensão por isso, né? Eu particularmente gosto de ver as missionárias de véu, mas eu não imponho isso, porque isso não vai levar para o céu ou para o inferno o uso ou não do véu. E isso é só um exemplo de várias coisas que vão entrando na nossa comunidade. Coisas que eu não escrevi, Deus não me inspirou, mas foi aparecendo dentro da comunidade, né? Então, frequentemente a gente tem que estar separando o joio do trigo dentro de uma comunidade. E a gente tem que tomar cuidado para isso, para que a gente não vá inventando coisas que acaba sendo impossível os outros viver. E que nem são coisas essenciais. São coisas criadas, são tradições humanas. Eu já vi tanta coisa na nossa comunidade, principalmente em outras cidades, mas aqui também, coisas que se fazem e que se tem como norma, mas que eu não escrevi e nem faço. Tomar bastante cuidado com isso, para que não tornar o céu inacessível. Não tornar ser a pessoa pensar, bom, para ser um missionário é impossível, é muita coisa, é isso, é aquilo, né? Mas não, é simples assim.
Hoje estando só entre nós aqui, me dá uma alegria também. Porque algum tempo atrás, vendo tudo o que aconteceu na outra comunidade que eu pertencia durante 15 anos, sendo praticamente cofundador da comunidade, pelo menos em São Paulo eu comecei a comunidade a qual eu pertencia. Eu via o fundador sempre rodeado de gente. Sempre. Às vezes nós não conseguíamos chegar perto dele por tantas pessoas ao redor dele. E aí, quando foi traído, difamado, eu fui lá para Campinas para falar com ele, encontrei ele sozinho, sentado no chão da sacristia chorando. E ele disse para mim, ele falou, você eu sabia que ia vir. E a nossa vida é assim. Eu sempre tomo esse cuidado de não me acostumar com muita gente, sabe? Vocês percebem que de um tempo para cá eu tenho feito pastoral sozinho. Não porque eu não queira participar com os filhos da comunidade, mas porque eu preciso ter a minha vida enraizada em Jesus Cristo. Né? Não posso, às vezes, me iludir, né, com coisas que não são reais, né? Com coisas que não são verdadeiras. A própria direção espiritual hoje, muitas vezes se fala, né, de querer ouvir essa palavra, e quando eu estava doente ainda às vezes eu não conseguia falar, e se reclamava muito, mas hoje eu estou aqui, né? E a comunidade está em parte aqui, mas menos de 5% dos missionários estão aqui, né? Então a gente percebe que aqui não existe de verdade uma sede de ouvir a palavra. Talvez se nós estivéssemos hoje ao vivo na Canção Nova, né, os missionários iam estar tudo lá, né? Iam chegar cedo. A gente precisa se esquivar desse comportamento. Isso não leva ninguém para lugar nenhum. Pelo contrário, te leva cada vez para mais longe de Deus. Se eu for perguntar para cada um vai ter uma desculpa, né? Porque não veio. Um foi fazer isso, o outro foi fazer aquilo. Igual o banquete que Jesus cita. O outro foi casamento, outro foi juntar, testar os bois, outro foi, né? Então a sede de ouvir o que Deus tem para nós, de muitos, não é real, né? Não é real. O nosso coração precisa sempre se aplicar às coisas que realmente importam. As coisas que realmente importam. E se desvincular de tudo que é acessório, porque a porta é estreita, e quanto mais acessório, mais difícil de passar pela porta estreita, né? Vamos com simplicidade, uma mão pregada em cada lado da cruz, os pobres e Jesus, né? É isso, só isso. Os pobres e Jesus. Tudo o resto de nossa comunidade gira em torno desse mistério, de adorar Jesus, de estar com Jesus e de estar com os pobres. E para eles ser a presença de Jesus. Neste sábado, eu fazendo pastoral lá na 25, eu vi um rapaz comendo do lixo do lado de uma banca vendendo marmitex. Do lado, daqui aqui assim. E ele comendo uma coisa azeda, estragada do lixo. Jesus nos inventou como comunidade, nos criou como comunidade para esses, onde ninguém está vendo, sabe? A comunidade, ela tem uma vida escondida em Jesus. E quando o missionário fica muito exposto, né, tem que ter o dobro do cuidado. Procuremos sempre os momentos assim, sabe? E vamos se afastar o máximo possível de outros momentos que não sejam momentos de escondimento em Jesus, de estar dentro do coração de Jesus, de ter uma vida escondida em Jesus, como diz São Luís de Montfort. A vida da gente está diante de Deus. É o que é. É o que é. Simples assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.